Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre um tema um pouquinho diferente, que é a síndrome neuroléptica maligna. O que é isso, né? Essa síndrome é uma condição clínica em que o uso dos antipsicóticos, alguns antidepressivos, gera uma consequência um pouquinho mais grave, né? Uma das características é a hipertermia, o aumento da pressão arterial ou a flutuação dela durante o dia, alterações do nível de consciência, como a desorientação, estágios mais avançados como o coma, disfunções esfincterianas, deficiência respiratória, às vezes uma incontinência ou uma ausência urinária também são comuns, então confunde com outras doenças também. Por isso é tão importante um descarte. Quando a gente fala descarte, a gente pensa em quê? Descartar doenças associadas, doenças clínicas. Por exemplo, a pneumonia, a infecção urinária. São condições clínicas comuns, a doença da própria tireoide, que desorientam e descompensam o indivíduo. Quando a gente fala no idoso, uma infecção urinária é muito fácil de fazer com que ele tenha um nível de consciência rebaixado ou até um estágio mais de desorientação, que é muito comum. É lógico que a síndrome neuroléptica maligna não é uma síndrome tão comum no dia a dia das pessoas, porém na psiquiatria, nós psiquiatras, os colegas clínicos, os colegas geriatras, a gente tem que ficar um pouquinho atento a alguns sinais e sintomas que ela vem apresentar. Porque às vezes a gente deixa passar despercebido e fala, não, é só um sinal de uma infecção, é só um quadro comum, vai passar porque começou a utilizar uma medicação psiquiátrica, por exemplo, o uso do Aldol, da clorpromazina, que são antipsicóticos comuns, baratos, que são encontrados no SUS e que são medicações boas, né? Porém, alguns pacientes, às vezes no início do uso ou com um uso excessivo deles, passam a apresentar esse quadro clínico, esse quadro um pouquinho mais diferenciado, essa pressão variando, é um quadro um pouquinho de falar coisas meio desconexas. Pode ser uma impregnação? Pode ser uma simples impregnação, que dentro da psiquiatria a gente consegue tratar com o uso de um Fenergan, um Beperideno, outros remédios para tirar essa impregnação, ou reduzir a dose. Mas a gente tem que ficar atento porque, às vezes, uma pequena dosagem ela pode descompensar todo o indivíduo que às vezes nunca utilizou algum desses tipos de remédio. Então uma condição clínica descompensa, às vezes o paciente tem um quadro de insuficiência renal, que é um quadro que ele não vai eliminar a substância com tamanha facilidade, então uma pequena dosagem para ela é muito, então atrapalha muito o seu dia a dia. Então a gente tem que ficar atento. Uma das condições principais nesse caso é retirar a medicação. Lógico que assim, se você tem um sintoma, começou a ter um pouco de hipertermia, a variação da temperatura acima de 39 graus, urinando com menos quantidade, menos vezes, não conseguindo andar, é importante você comunicar ao seu médico, buscar uma ajuda, perguntar se tem a necessidade de suspender o medicamento até ele ser avaliado. Nem sempre dá para ser avaliado no mesmo momento, mas consulte o seu médico. É importante essa avaliação, porque às vezes parece bobagem, mas é uma evolução de uma doença que pode vir a causar consequências sérias, uma internação prolongada, uma insuficiência respiratória. Então é importante todo esse cuidado, todo esse respaldo, mesmo sendo uma doença que vai ser de exceção, mas pecar por precaução não faz mal a ninguém. Então vamos pensar, os colegas, quando passarem às vezes na emergência, uma medicação, pensar que existem as consequências. O indivíduo que está do outro lado, ele não conhece, o paciente não sabe se você tem essa dificuldade, se o remédio é forte demais, se não é, ele vai usar o que você indica para ele. Então se você passou, tenha cuidado, tenha um respaldo, começa numa dosagem um pouco menor, com mais prudência. Isso vai facilitar para que essas doenças e a própria adaptação do paciente, ela vai ser mais saudável, sem efeitos colaterais tão graves. Então a gente vai poder ter toda uma avaliação por completo do paciente e o efeito pleno da medicação. Você que é paciente, é importante ficar atento a alguns sinais que a gente já conversou anteriormente, mas vale a pena eu frisar de novo para vocês. Aumento da temperatura, desorientação,
ausência da urina ou diminuição do quadro urinário, tremores, rigidez muscular, são quadros associados principalmente ao início do remédio. Lógico, se você nunca usou, também não vamos entrar em contato com o seu médico desesperado, pode ser outra condição clínica. Mas se você iniciou um antipsicótico recentemente, está num quadro mais agudo, utilizando a medicação, fica atento a esses sinais. Procura o seu médico, conversa com ele. Se não for nada, ele já vai te tranquilizar, até porque a síndrome neuroléptica ela não é algo comum, é algo mais raro. Mas se você está sentindo algum desses sintomas, eles podem ser tratados para que não evoluam para algo mais grave. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Temos vídeos novos todas as quintas-feiras.